Olá, muito boa noite para você. A gente começa o RN2 desta sexta-feira com imagens ao vivo do trânsito na capital potiguar. Temos aí imagens do trânsito muito congestionado na BR-101, principalmente na pista principal e na marginal da BR no sentido Natal-Parnamirim. Quem segue em direção a Parnamirim, Ponta Negra, vai encarando muita lentidão no trânsito. Mais um pouquinho aí você vê também esse congestionamento seguindo pela avenida, aliás, pelo viaduto de Ponta Negra em direção à Avenida Engenheiro Roberto Freire. Vamos falar muito sobre esse congestionamento que continua, foi assim durante toda a tarde e está pior agora nessa volta para casa do natalense, porque a gente vai abrir o jornal falando exatamente sobre esse congestionamento que se formou ainda no começo da tarde. Quem passou pela Avenida Engenheiro Roberto Freire, no sentido Ponta Negra, na tarde de hoje, teve que ter muita paciência. E quem está passando agora também, como a gente acabou de ver. Uma obra em uma das vias que dá acesso a Roberto Freire está deixando o trânsito bastante carregado. O trânsito na Avenida Engenheiro Roberto Freire ficou travado no começo da tarde. A retenção começou desde o viaduto na BR-101 na entrada da via, no bairro Capim Macio. Os carros formaram um longo congestionamento e o tráfego fluiu lentamente. Os motoristas que passavam pela rodovia ficaram sem entender o fluxo mais pesado nesta sexta. Está bem mais pesado, geralmente é tranquilo. Eu ainda não estou entendendo o que está acontecendo, mas estou demorando muito, estou a caminho de casa. E aí já está desde ali o viaduto lento? Tudo parado, bem parado, está bem difícil. Hoje está pior, eu não sei, o trânsito, todo sinal, você fica estava quase 1 quilômetro de engarrafamento lá no Carrefour. Uma obra de recapeamento do asfalto da Rua Missionário Gunnar Wingren, em Capim Macio, foi o motivo da confusão no trânsito. Por causa do serviço, os motoristas que precisavam cruzar aqui a Roberto Freire para seguir para a BR-101 estão tendo que fazer outro caminho, seguir pelas ruas que vêm mais à frente, como essa daqui, ó, a Alexis Gugel. Os motoristas vêm nessa, também estão vindo na outra mais à frente. Eles acabam vindo acessar a Roberto Freire. Com mais carros na Avenida Roberto Freire, um trecho de cerca de 2 quilômetros da via ficou boa parte da tarde com uma retenção maior que o normal para o horário. O outro ponto para os motoristas cruzarem aqui a Roberto Freire é esse aqui, perto da rua Doutor Solon Miranda Galvão, na esquina aqui da área militar. Os motoristas tentam essa opção de fazer o retorno no semáforo. O retorno não suportou o fluxo e os motoristas fizeram fila dupla para tentar seguir caminho. Os condutores disseram que faltou orientação de agentes de trânsito na Roberto Freire. O transtorno que está aqui, desde ali do retorno pela Gunnar Wingren até aqui, o semáforo não está preparado para o volume de carro que está aqui agora. E aí muito tempo esperando? Olha o transtorno, aí a gente fica se estressando, buzina com quem está na frente, quem está atrás buzina também. Tudo por causa de uma falta de orientação. E a gente fala agora ao vivo com o Kleber Teixeira, que vai mostrar como está a situação neste momento. Mostramos aqui na abertura do jornal o trânsito congestionado desde o viaduto de Ponta Negra. E pelo que a gente está vendo aí, essa lentidão continua, só que agora ainda maior, né, Kleber? Boa noite. Oi, Emily. Boa noite para você, boa noite a todos. É isso mesmo, até pelo horário de pico, muita gente, mais do que durante a tarde, acessando as vias de Natal nesse momento para voltar para casa. Então o trânsito continua pesado aqui na Avenida Engenheiro Roberto Freire. Quem puder evitar, puder segurar um pouco a saída, porque agora tem um agente do CPRE aqui orientando o trânsito. Nós estamos bem no ponto dessa obra aqui na Avenida Gunnar Wingren. E aí a obra terminou. O pessoal aqui está recolhendo as máquinas, o recapeamento terminou. Era a previsão de que terminasse nesse momento, mas o reflexo do trânsito continua. Vocês estão vendo que a rua Gunnar Wingren continua aqui completamente parada e também a Avenida Engenheiro Roberto Freire. Tem um agente aqui, um policial do CPRE, orientando os motoristas, né, segurando um pouco o trânsito de um lado e também do outro, aumentando o tempo aqui de espera, até nem obedecendo o semáforo, justamente para dar um fluxo maior de quem está vindo na Roberto Freire, porque está refletindo em várias avenidas. Na BR-101, a gente teve muita dificuldade para chegar aqui também, saímos aí da TV por volta das 18h30, chegamos agora há pouco na hora de fazer essa entrada ao vivo. Então, era previsto, nós buscamos uma resposta da Secretaria de Infraestrutura
de Natal disse que a obra terminaria nesse horário. A Secretaria de Trânsito havia comunicado essa situação, mas acaba gerando realmente esse transtorno para a população. O asfalto foi concluído. Emily, eu vou voltando aí para você, o motorista que puder evitar essa avenida, evite, porque realmente o trânsito está travado aqui. Dá para ver, a gente viu agora há pouco na abertura do jornal o reflexo já na BR-101, na altura do campus da UFRN, desse congestionamento que a gente vê aí na Avenida Engenheiro Roberto Freire. A gente muda de assunto agora para falar de quase 1.400 pacientes deram entrada no Hospital Alfredo Gurgel no ano passado, vítimas de acidentes de moto. Para tentar diminuir esse número, foi lançado hoje o programa Juntos pela Vida. As ações educativas e de fiscalização no trânsito devem ser intensificadas a partir de abril, segundo as autoridades de trânsito no estado. As polícias rodoviária estadual e federal já realizam blitzing e agora a Secretaria de Mobilidade Urbana em Natal também vai reforçar a realização de barreiras. Para expandir a iniciativa na região metropolitana e no interior do estado, as autoridades de trânsito de cada município também devem participar. Muitos desses condutores que se envolvem em acidente aqui em Natal, ele vem da região metropolitana. Então, verificamos e expandimos o programa Vida no Trânsito para a região metropolitana. São Gonçalo, Macaíba, Parnamirim, junto com os órgãos do município dessas cidades, também fazemos essa fiscalização. E agora, nesse momento, nós verificamos a necessidade de interiorizar. Na manhã desta sexta-feira, o programa Juntos pela Vida foi anunciado pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde Pública, STTU, CPRE, PRF e Detran. O objetivo é diminuir a quantidade de acidentes com motociclistas pelo estado. Os dados informados pelas autoridades apresentaram números alarmantes. 1.399 pacientes deram entrada no Hospital Alfredo Gurgel entre janeiro e fevereiro deste ano por terem se acidentado em alguma motocicleta. Nós gastamos em 2024 30 milhões de reais aproximadamente com material e medicamento desses pacientes de próteses e órteses. Nós gastamos com cirurgias aproximadamente 25 milhões de reais e nós temos um alto custo humano. Essas pessoas sofrem, muitas vezes elas demandam atendimento de diversas especialidades. Ele nunca é só um acidentado porque quebrou uma perna. Muitas vezes ele é politraumatizado, ele tem problemas ele precisa do cirurgião abdominal, ele precisa do cirurgião torácico, ele precisa do neurocirurgião, precisa do infectologista porque ele tem muita permanência e vai tratar essa infecção que ganhou lá no hospital. As repercussões tanto nesse aspecto da vida das pessoas, como tem um aspecto direto nos hospitais públicos, na previdência social, no próprio mundo do trabalho, repercute inclusive até financeiramente nas empresas, porque muitos dos acidentes, eles acontecem no percurso do trabalho. No período em que você vai e vem do trabalho. Então, são acidentes, inclusive considerados acidentes de trabalho, porque são acidentes de percurso. Considerando o total de veículos no estado, o número de motocicletas registradas subiu de 53% para 56% de 2023 para 2024. Uma preocupação dos órgãos de trânsito é a falta da carteira de habilitação entre os motociclistas. Realmente é um número que chama muito a atenção. Vimos aqui que pode ultrapassar os 50%. Então, nesses dois eixos, CNH popular e educação para o trânsito, o Detran atua para poder reduzir esses índices de pessoas conduzindo motocicleta sem a devida habilitação. As ações visam melhorar o convívio no trânsito. Para tentar capacitar motociclistas que possuem CNH, a STTU em Natal deve realizar cursos a partir da primeira semana de abril, inicialmente convidando grupos de motociclistas em empresas. Curso de pilotagem para motociclistas habilitados, é importante dizer que eles precisam estar habilitados. Nós estamos captando essas pessoas, esses motociclistas em empresas. É um projeto capitaneado também pelo Ministério Público para que a gente possa ter um êxito, para que a gente possa garantir uma segurança viária na nossa cidade, diminuindo os riscos de acidente, diminuindo e prevenindo definitivamente acidentes graves que estão acontecendo e chegando no Hospital Alfredo Gurgel da cidade.
Uma operação policial deflagrada hoje na região Seridó desarticulou uma organização criminosa que praticava tráfico de drogas e assassinatos em 11 cidades da região. Hoje à tarde, em Caicó, os delegados responsáveis pela investigação deram detalhes sobre a operação em uma entrevista coletiva. Os presos da Operação Sapucaia foram levados e prestaram depoimento na Delegacia Regional de Polícia em Caicó. A operação foi deflagrada assim que o dia amanheceu em Jucurutu. Um helicóptero sobrevoou a cidade, enquanto as viaturas se dividiam para localizar os criminosos alvos da operação. Parte da população ainda dormia quando os agentes chegaram às casas dos principais alvos. Foram 37 mandados de busca e apreensão cumpridos e 14 pessoas presas, entre homens e mulheres. Um perito verificou a presença de drogas escondidas nas residências. A polícia chegou até o grupo após investigar crimes em série na região, como tráfico e assassinatos. Essa operação de repressão qualificada, com investigação extensa da Delegacia de Jucurutu, é importante demais para a gente reduzir o número de homicídios na cidade de Jucurutu e combater as facções criminosas. A base do grupo criminoso investigado na Operação Sapucaia era a cidade de Jucurutu, no Seridó Potiguar. Mas a investigação revelou que a facção criminosa agia em 11 municípios, aqui do estado e também na Paraíba, principalmente com tráfico de cocaína. A investigação também apontou, identificou e qualificou o faccionado que seria a liderança maior dessa facção criminosa. Ele é o responsável por liderar todas as regiões que existem a incidência dessa facção específica. A Jucurutu identificou e qualificou essa liderança, que é uma liderança do interior do Rio Grande do Norte, e ele tem o comando geral sobre todos os municípios em que a facção exerce sua influência. Os mandados foram cumpridos em Jucurutu, Caicó, São Fernando, Jardim de Piranhas, Tangará, Florânia, Parelhas, Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e João Pessoa, na Paraíba. Foram apreendidas armas de fogo, munições, drogas como cocaína, crack e maconha e mais de R$100 mil em espécie. A nossa ideia é que o crime organizado seja asfixiado e que constantemente a gente possa fazer operações de repressão qualificada para desarticular isso que é talvez o epicentro da criminalidade da nossa região. O empresário Cristian Noronha, assassinado ontem em Mossoró, foi enterrado hoje. A justiça decretou a prisão preventiva do suspeito de matar o empresário com uma tesoura. O sepultamento de Cristian Noronha Lopes dos Santos aconteceu na tarde desta sexta-feira no cemitério São Sebastião, no centro de Mossoró. Amigos e familiares prestaram as últimas homenagens. Cristian foi assassinado nesta quinta-feira na loja dele, no centro de Mossoró. De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu por volta das 11h30 e teve início quando o suspeito pediu dinheiro ao filho do empresário, que estava do lado de fora da loja. Cristian saiu da loja para ver o que estava acontecendo e pediu para que o homem se retirasse. O suspeito golpeou o empresário com uma tesoura. O suspeito foi preso em flagrante e passou por uma audiência de custódia nesta sexta-feira. Ele teve a prisão preventiva decretada e vai permanecer à disposição da Justiça. A Guarda Municipal realizou uma operação no centro de Mossoró após a morte do empresário, com o objetivo de reforçar a segurança no centro da cidade. Vamos para o intervalo agora. Na volta tem as notícias da política com Micleison Costa e o trânsito congestionado ainda no viaduto de Ponta Negra em direção a Roberto Freire. Viva saudável. Reserve um tempo para você. Ria mais, durma bem, pratique exercícios, beba água, mantenha a saúde em dia. E é verdade, é sim senhor, quem me contou foi pescador. A dupla mais bem-humorada do Brasil, César e Paulinho. E também João Bosco e Vinícius. João Paulo, Daniel, César e Paulinho são dois artistas que a gente mais regravou músicas. Obrigado. O repertório de vocês. E tem mais umas novas pra vocês regravar, viu? Vamos nessa. Chora, me liga, implora pelo meu amor. 10h15 da manhã. Bora começar bem o dia com Viver Sertanejo.
porque viver sertanejo é festa. Exato. O maior presente é o meu, por estar aqui junto com vocês. Com o plenário da Câmara Municipal de Natal fechado hoje, uma audiência pública para discutir a engorda da praia de Ponta Negra aconteceu no meio da rua, aqui em Natal. A audiência pública estava marcada com antecedência para esta sexta-feira no auditório da Câmara dos Vereadores de Natal, mas acabou acontecendo do lado de fora do prédio. Segundo o vereador Daniel Valença, do PT, propositor da audiência, os vereadores da base do governo municipal aprovaram um requerimento fechando o expediente do dia na sede da Câmara, o que impossibilitou a reunião nas dependências. Infelizmente, a bancada do prefeito Paulinho Freire anteontem aprovou um requerimento fechando o expediente da Câmara no dia de hoje. Algo inédito, nunca tinha acontecido isso aqui, mas a nossa audiência foi protocolada em 17 de fevereiro, foi aprovada e nós então resolvemos fazê-la na rua em respeito aos pescadores, barraqueiros, trabalhadores da orla que não estão sendo ouvidos em nenhum momento. A justificativa está no requerimento aprovado, diz que vai acontecer hoje uma atividade da Fé Comércio. Acontece que essa atividade vai acontecer no Barreira Roxa, na Via Costeira, e ela foi protocolada muito depois da minha audiência. Uma das reclamações dos pescadores da região é com relação ao local das jangadas. A areia hoje em dia fez uma barreira muito alta e não deixa a gente mais pescar, devido ao deslocamento do barco e vir de precisar de aproximadamente de 8 a 10 homens para subir. Que a gente possa ver uma forma de mitigação, porque a gente já está vendo dentro da comunidade um movimento de queda de rendimento, questões sociais. Durante a reunião foram discutidos os impactos econômicos, sociais e ambientais pós a obra da engorda da praia de Ponta Negra. Representantes da Prefeitura de Natal, incluindo as secretarias de Meio Ambiente e Urbanismo, a CEMURB, e de Infraestrutura, a CEINFRA, foram convidados, mas não compareceram ao encontro. O superintendente regional no RN do IBAMA e o diretor técnico do IDEMA também estiveram presentes. Mas essa é uma obra que tem impacto nos pescadores, por exemplo, nas correntes marítimas. Enfim, nós estamos preocupados com isso. Agora, nós não podemos passar por cima do IDEMA, né? Então, tem que respeitar e agir conjuntamente. O diretor técnico do IDEMA justificou que, no momento, o órgão não pode realizar nenhuma fiscalização na obra, pois existe uma medida judicial da Justiça Potiguar que impede o IDEMA de realizar o trabalho. O que é que a gente vem fazendo a partir de pedidos do Ministério Público Federal, a partir de diálogos também com o Instituto Federal, que é o IBAMA, né? A partir disso a gente começou a dialogar para dar subsídios e apoio para que o Instituto Federal, que é o IBAMA, que tem a competência para fiscalizar aquela obra por se tratar de estar no território federal. Sobre o fechamento do prédio, nós procuramos a Câmara Municipal de Natal, mas não tivemos o retorno. A gente continua falando sobre política agora com o Micleison Costa, ao vivo, direto da nossa redação. Boa noite, Micleison. Quais são os seus destaques de hoje? Oi, Emily. Ótima noite para você e para todos que acompanham o RN2 nesta sexta-feira. Emily, hoje a gente destaca que o Ministério Público Eleitoral aqui do Rio Grande do Norte deu parecer favorável a uma ação que pede a cassação e a inelegibilidade do prefeito do município de Lages, Felipe Menezes, do MDB, e também do vice dele. Segundo a ação, Felipe Menezes cometeu abuso de poder político e econômico nas eleições do ano passado. A ação contra o prefeito reeleito de Lages, Felipe Menezes, e o vice dele, Zé Mata, foi movida pela coligação da candidata derrotada nas eleições de 2024, Ana, do União Brasil, e pede a cassação dos eleitos e a suspensão dos direitos políticos de Felipe Menezes por 8 anos. A ação aponta que entre janeiro e agosto de 2024, a gestão do então prefeito realizou a nomeação de 187 funcionários para cargos comissionados ou temporários. Parte das nomeações, segundo a ação, não possuíam necessidade comprovada, tendo como único objetivo beneficiar eleitoralmente o prefeito. No parecer, a promotora da Justiça Eleitoral, Juliana Alcoforado de Lucena, afirma que as provas apresentadas na ação
contra Felipe Menezes são firmes, apontando que realmente há indícios de abuso de poder político e econômico. A ação agora segue para julgamento na 17ª Zona Eleitoral. Nas redes sociais, Felipe Menezes não se pronunciou diretamente sobre o parecer do Ministério Público Eleitoral, mas compartilhou diversas fotos e vídeos relembrando a vitória nas eleições de outubro. Eu tentei contato com o prefeito Felipe Menezes, mas ainda não tive retorno. O espaço, claro, segue aberto aqui na Inter TV. Agora a gente muda de assunto e fala sobre um projeto de lei que foi sancionado no município de Parnamirim. Ele cria um programa de incentivo a projetos culturais. A lei cria o programa Ivanildo José da Silva, que vai permitir que projetos culturais que atuam há pelo menos 3 anos no município de Parnamirim consigam recursos com empresas privadas através do abatimento de impostos dessas empresas. De autoria do vereador Tiago Fernandes, o programa abrange projetos que atuam em áreas como música, dança, teatro, cinema, literatura, artes plásticas, folclore e patrimônio histórico. Por hoje é isso. Emily Vigílio, até a semana que vem. Obrigada, Micleison, pela participação. Vamos para o intervalo agora, o último de hoje. Na volta tem as notícias do esporte e mais imagens do trânsito ainda complicado, agora na BR-101 em direção a Parnamirim e Ponta Negra. Apoio Inter TV. RN2 de volta para falar de esporte. Amanhã começa a decisão do estadual. Tiago César. Oi, Emily. Vamos começar falando sobre campeonato estadual, porque está chegando a hora do início da decisão desta competição, né? Amanhã, sábado, a partir das 4 horas da tarde, ABC e América vão se encontrar nessa primeira partida, que é na Arena das Dunas. E a gente confere agora como as duas equipes chegam para essa disputa. Vou te falar, você não sabe, mano? Não sei. Os dois arquirrivais do futebol do Rio Grande do Norte já se enfrentaram 392 vezes no estadual. O ABC está na frente no número de vitórias, com 143. O América venceu 133 vezes. Empates foram 117. O Alvinegro marcou 545 gols no América. E o Alvirrubro mandou 484 bolas nas redes do ABC. Neste ano, o time abecedista chega à final com uma campanha melhor. Faturou 21 pontos, com 6 vitórias, 3 empates e não perdeu. Marcou 14 gols. O América tem na campanha 19 pontos, com 6 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Fez 16 gols. A gente tem que tomar também iniciativa devido ao fato do primeiro jogo ser nos nossos domínios com o apoio do nosso torcedor. E a resposta tem que ser dada, a gente tem que ser prático, entender o peso e entender a importância. Calma. Tranquilidade. Já tem time potiguar de olho na Série D do Brasileirão. É o Santa Cruz de Natal que anunciou a saída do técnico Celso Teixeira. Calma, rapaz, eu quero ser campeão mundial. O treinador havia sido contratado já na reta final do estadual. Celso esteve à frente do Santinha em apenas 3 jogos. Teve 2 vitórias e 1 derrota. O auxiliar fixo do clube, Eugênio Gomes, vai assumir a equipe que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro a partir de abril. Fica com Deus, um grande abraço e parabéns. É isso, na semana que vem a gente se encontra com mais esporte aqui no RN2. Valeu! Valeu, Tiago. E antes de encerrar o RN2, vamos voltar à Avenida Engenheiro Roberto Freire e saber como é que está a situação neste momento, porque uma das faixas que estava bloqueada na via de acesso a Roberto Freire foi liberada, não é isso, Kleber? Oi, Emily, é isso. A obra estava acontecendo aqui, ela acabou e aí o CPRE, o Comando do Policiamento Rodoviário Estadual, estava segurando o trânsito aqui na rua Gunnar Wingren, onde estava tendo uma obra de recapeamento. Ó, ele está segurando para fluir mais aqui na Engenheiro Roberto Freire. E aí nesse ponto aqui tem 2 faixas das 3. 2 faixas estão liberadas. É porque o pessoal está terminando de retirar a máquina que estava fazendo o serviço aqui, então ainda tem, na verdade, uma via ali do lado direito interditada. Quando tirar ali a máquina, as 3 vias vão estar livres e vai ficar então completamente liberada a Roberto Freire nesse ponto e o trânsito vai fluir ainda mais. Mas como eu falei no início, o policial estava segurando
o trânsito ali naquela rua e está fluindo mais aqui na Roberto Freire e Emily, mas quem puder evitar é bom. É isso, muito obrigada, Kleber, até porque ainda há um fluxo muito intenso, né, um congestionamento, uma grande retenção de veículos na Roberto Freire e também na BR-101, antes do viaduto de Ponta Negra. A gente vai se despedindo por hoje. Muito obrigada pela sua companhia, tenham todos uma ótima noite e até amanhã.